A mensagem que Deus traz para nós no dia de hoje nos diz: coragem, sou eu, não temais. Mateus 14, 27. Essa é a palavra da ordem do nosso Senhor para cada um de nós, principalmente nesses momentos em que nós estamos vivendo. Estamos enfrentando uma dura tempestade no nosso mundo, águas agitadas, e todos temem ver o barco afundar. No meio da tempestade ressoa a voz de Jesus gritando para o mundo inteiro, para mim e para você: coragem, sou eu. Não temas. É o próprio Senhor que nos assegura, pois Ele sempre vai estar conosco. Muito mais do que eu sou convosco. Por isso não temais. Apesar do vento, das ondas encapeladas, de muitas vezes a sensação do nosso barco afundar a qualquer momento, o Senhor diz para mim e para você: não temas, sou eu. Assim diz o Senhor para cada um de nós: eu tenho o controle de tudo, da tua vida, da tua história, até mesmo da tempestade em que você está enfrentando. E na hora que eu quiser, darei ordem às ondas, aos ventos, e toda a tempestade vai se acabar. Por isso eu digo para você que agora está enfrentando uma situação difícil: coragem, eu venci a tempestade, o vendaval, toda a fúria das ondas que batiam fortemente sobre o meu barco. Eu venci o mundo, eu venci a morte. E se estou convosco, quem será contra vós? Por isso, enquanto durar a tempestade, enquanto durar esta situação difícil em que você está enfrentando, creia, tenha certeza, tenha coragem. Não desista, pois Deus vai à nossa frente. Deus olha para cada um de nós aos nossos olhos e diz: aguenta firme, meu filho, minha filha, pois estou convosco no teu barco. Não se desespere, não desista, não solte os remos, ainda não é tempo de desistir. A última palavra sempre será minha, assim diz o Senhor. Eu sou aquele que caminho sobre as águas, o vento, a tempestade. Por isso, coragem, meu filho. E é justamente isso que o Senhor quer dizer para nós: coragem, sou eu, não temais. Deus quer dizer para você nesse momento, pois Ele tem muitas promessas para a vida de cada um de nós. Mas sabe aquele momento, a sensação de que as promessas de Deus não estão se cumprindo na nossa vida? De que o Senhor se esqueceu daquilo que prometeu para mim e para você? Há tantos momentos difíceis na nossa história em que nós estamos tão tristes que até mesmo o riso das pessoas já não encanta cada um de nós. Há dias que estamos cinzentos por dentro. Há tempos que parece que a tristeza não tem mais fim. E aí surge a pergunta no nosso coração: será que as promessas de Deus irão se cumprir na minha vida? Será que realmente Deus vai agir na minha história? Será que aquele milagre que eu tenho todos os dias clamado a Deus vai realmente acontecer na minha vida? E com isso surgem as dúvidas e até mesmo a vontade de pensar em desistir. De tantas pendências, tantos projetos, tantos sonhos que ainda não se cumpriram, mas que o desânimo aos poucos vai entrando dentro da minha vida, no meu coração, tentando fazer com que eu desista, com que eu pare de acreditar, de comece a duvidar daquilo que Deus tem para mim. Mas a palavra de Deus para o nosso coração diz que Ele não desiste de nós e jamais vai nos abandonar, porque Deus vela por mim, por você, e sua palavra irá cumprir. Assim diz em Jeremias 1:12. Na Bíblia, meu irmão, existem mais de 30.000 promessas. Não tenho dúvidas de que Deus quer nos ver prósperos, felizes, abençoados, de que aquele milagre que você tem buscado todos os dias aconteça na tua vida, na tua história.
Jesus veio nos trazer a vida, e vida com abundância, vida plena. Mas o que temos que fazer para tomar posse das promessas do Senhor é termos a certeza que, ainda que eu não veja, que aos meus olhos tudo pareça perdido, tudo pareça distante, é preciso crer, pois aqueles que esperam, aqueles que confiam, verão a graça e o milagre de Deus acontecer na sua vida. Há um tempo certo para o cumprimento de cada promessa na nossa história. Porque Deus não dá tudo de uma vez. Às vezes perguntamos, mas Senhor, se o Senhor tem uma promessa na minha vida, por que ainda isso não aconteceu? Por que está demorando para chegar esse milagre na minha vida? Aí é que entra o saber e o agir de Deus na nossa história. Porque Deus conhece a nossa vida muito mesmo antes de nós nascermos. Ele sabe o que é bom para mim, Ele sabe o que é bom para você. Não importa quanto tempo possa demorar para que as promessas se cumpram. É importante que eu caminhe em equilíbrio e creia que Deus vai agir na hora certa e no momento certo. Ninguém deste mundo será capaz de impedir que a bênção aconteça na minha vida e na tua história. Você tem sonhos, irmãos? Então não fique parado, lute por eles. A chave de tudo é a maior ferramenta do agir de Deus na nossa vida, é a nossa oração. É nós colocarmos diante da graça de Deus e clamarmos: Senhor, eis-me aqui, mesmo falho, mesmo pecador, mas estou aqui, Pai. Faz de mim um homem novo, uma mulher nova. Realiza, Senhor, os teus milagres na minha vida. Sei que os meus sonhos são grandes, mas também sei, Senhor, que os teus sonhos são muito maiores do que os meus. Apenas confie e espere, porque aquilo que Deus colocou no teu coração vai acontecer, e nada neste mundo será capaz de impedir. Mas para que isso aconteça é preciso que você espere, confie, assim como diz em Romanos 12:12, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Apenas confie e espere no Senhor, porque aquilo que Deus colocou no teu coração, tenha certeza, isso vai acontecer. Talvez esteja demorando, porque Deus está trabalhando e muitas vezes o seu agir é no silêncio. E aí entra a nossa aflição, entra o nosso desespero. E muitas vezes isso são aquilo que o inimigo está tentando colocar para mim e para você. Desista, você não vai conseguir, você não será feliz, você não será amado, a promessa que você busca não vai acontecer, o sonho que você tem lutado não vai realizar, você não vai se curar dessa enfermidade que você está enfrentando. Você que está lutando pela tua família, pelo teu casamento, desista, isso não vai acontecer. Mas aí Deus entra com a sua misericórdia e diz: filho, confie, espere, o meu agir vai reacontecer na tua vida. Apenas creia e você verá o milagre acontecer na tua história. Quando você compreender o quanto eu estou lutando para que o milagre aconteça na tua vida, você compreenderá quantas coisas eu tenho sonhado para você, filho. Quantas coisas eu tenho sonhado para você, filha. E só para que você compreenda o agir de Deus, a grandeza do Senhor na nossa vida, eu trago para você agora uma pequena história. Em Louvre, um dos maiores museus da França, existe nele um quadro que é considerado um dos mais famosos. Esse quadro ele é chamado de Checkmate. Nesse quadro há um tabuleiro de xadrez, onde o diabo está de um lado e do outro lado está um jovem derrotado. No meio, há um anjo que observa aquela partida de xadrez.
Esse quadro, nesse Museu de Louvre, lá em Paris, ele é um dos mais visitados. E todas as pessoas que veem essa pintura ficam admiradas. Mas certo dia, um grupo importante de pessoas estavam fazendo um passeio pelo museu. E dentre eles estava um ex-campeão de xadrez, um dos maiores que já existiu naquele tempo. O guia, levando aquelas pessoas para visitarem os quadros, quando chegou direto nesse quadro, o Checkmate, parou o grupo em frente à pintura e falou: aqui está a representação artística de um homem que perdeu a batalha e está eternizado nesse quadro como a derrota em frente ao seu inimigo. Todo o grupo olhava admirado aquela pintura e continuaram seguindo o guia para a próxima obra de arte. Só que logo perceberam que até então o ex-campeão mundial de xadrez continuou olhando para aquele quadro. Ficou muito tempo lá, olhando cada detalhe, vendo lá o diabo praticamente comemorando e um jovem com a mão na cabeça, vendo a sua derrota. E aquele ex-campeão mundial não conseguia tirar os olhos daquela pintura. Parece que algo queria falar com ele. A pintura estava falando a cada momento, a cada detalhe. E com isso, este ex-campeão ficou por um tempo olhando fixamente para o quadro da derrota sem piscar. Ao se dar conta, o guia foi até ele para conversar. Mas ainda assim, esse ex-campeão não conseguia tirar os olhos daquela pintura. Então o guia lhe perguntou: está tudo bem, senhor? Precisamos continuar nosso tour. O ex-campeão então disse: sim, eu nunca estive tão bem na minha vida. Mas confesso que eu não consigo tirar meus olhos desta pintura. Eu sei que essa pintura por séculos é chamada de checkmate. O guia, sem entender, continuou a acompanhar aquele raciocínio daquele ex-campeão. E então ele lhe disse: mas digo ao senhor, eu sim fui um dia um campeão mundial de xadrez. Enfrentei muitos dos melhores adversários e se tornei o melhor de todos. Mas preciso dizer algo para o senhor e deixar isso bem claro. Ou a pintura precisa mudar, ou o nome dela precisa ser diferente. O guia, sem entender o que estava acontecendo, disse: mas como assim, senhor? E então o ex-campeão continuou a dizer: porque o rei ainda tem mais uma saída. E ainda disse bem alto: gente, esse jovem nesta pintura, ele não está derrotado. Ele ainda pode vencer. Porque eu vejo os movimentos de cada peça daquele tabuleiro e vejo que, mesmo o inimigo achando que já venceu, o jovem ainda tem uma saída para que ele saia desta derrota e se torne um vencedor. As pessoas que lá estavam, quando ouviram esse ex-campeão dizer, todos aplaudiram, se emocionaram e começaram a dizer: é verdade, não é checkmate. O jogo ainda não acabou. Por isso eu digo para você, meu irmão e minha irmã, que agora está aí lutando por um impossível na sua vida. Se você conhece alguém que se acha derrotado, que está perdido, como aquele jovem foi pintado naquela tela, eu digo para você: não está. Sempre haverá uma saída enquanto Deus estiver à nossa frente. Aquilo que parece perdido aos meus olhos nunca será perdido aos olhos do Senhor.
porque o que é impossível para mim não é impossível para Deus. O jogo jamais estará perdido. Apenas confie em Deus. Foque na saída que às vezes não parecem tão claras. Segure na mão de Deus e saiba que você não está sozinho, porque Deus está com você. Tenha certeza. Essa pintura, que até então foi pintada por um dos maiores famosos pintores, a qual tem o nome de Checkmate, foi retratada por um ex-campeão mundial de xadrez, ao dizer que o que aquilo parecia perdido, ainda havia uma chance de que Deus pudesse mudar a tua história, assim como Deus vai mudar a sua vida. Apenas creia, confie e espere, pois aquilo que Deus tem colocado para você no teu coração, assim como aquele jovem parecia perdido, Deus diz para você: a partir de hoje, a vitória chegou. Apenas creia, confie e espere, pois Deus está ao nosso lado e é Ele quem está lutando para que a minha vida, a sua vida e a vida de cada um de nós possa vivenciar o grande milagre que Deus tem sonhado por mim e por você. Pense nisso.